tudo bem? Eu sou o Jota e hoje nós iniciamos aqui no canal um projeto semanal de devocional. A nossa intenção é que a gente possa repartir com você tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus através da sua palavra e que você possa, junto com a gente, crescer em sabedoria, crescer na graça de Deus e no conhecimento da sua palavra. A nossa oração também é que através de cada devocional desse, o Senhor possa falar ao seu coração e transformar a sua vida, a sua mente, e que você possa se apegar a cada uma dessas palavras que nós vamos ler aqui, porque elas vêm da parte de Deus para o nosso coração e também para o seu coração. O primeiro texto que nós vamos ler desse projeto, também agradecendo a todo mundo que participou, o primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Marcos capítulo 9, verso 35, que diz: Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Mais uma vez, Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. É um texto muito interessante, também uma ideia muito interessante que Jesus compartilha ali com seus discípulos. Na verdade, eles estão chegando de uma viagem, né? E durante todo esse trajeto, os discípulos iam discutindo entre si quem deles seria o maior no reino dos céus. Porque Jesus seria o rei, eles provavelmente seriam pessoas com alguma função assim bem destacável. Mas eles queriam saber qual deles era o mais destacável, qual deles seria o maior entre eles. E Jesus perguntou, né, o que estava acontecendo, eles ficaram com vergonha, não quiseram contar sobre o que eles estavam discutindo, mas Jesus deu esse pensamento aí, falou sobre isso com eles. E é engraçado que eu acho que assim como eles, nós também ficamos abismados com essas palavras. Porque o natural, humanamente falando, o maior é aquele que se esforça e vence. É aquele que dá tudo de si, né? Corre atrás de seus objetivos e alcança. O maior é sempre aquele que se destaca no meio de tantos outros porque ele é mais forte, porque ele é mais poderoso, porque ele é mais inteligente, porque ele lutou muito para estar ali, porque ele treinou bastante, porque ele se produziu ou ele produziu, e ele é o top naquilo que ele se dedicou a fazer. E Jesus, na lógica divina, digamos assim, em contraponto à lógica humana, o maior não é esse. O maior é aquele que deixa um pouco de si com o outro, à medida que caminha. É aquele que está, seja qual for a situação, servindo. Está demonstrando esse zelo e esse favor a respeito do outro. Ele não está pensando em ultrapassar o outro, ganhar o outro, vencer o outro. Ele está pensando apenas em servir. E quando Cristo fala isso, lembrando que ele é o Filho de Deus, ele deve estar falando com propriedade, porque ele é o exemplo disso, né? Ele, sendo grande no céu, não se expôs aqui na terra numa competição conosco para mostrar que ele era melhor. Pelo contrário, ele veio para nos servir. Ele se transformou em servo para mostrar para mim e para você como nós podemos e nós devemos nos comportar diante das situações e diante de toda a luta que a gente tem aqui nesse mundo. Que a nossa importância não se dá àquilo que a gente ganha, às medalhas, aos troféus, ao desempenho. Nada disso conta no reino de Deus. O que conta no reino de Deus é sermos, assim como Davi foi, um pequeno que serve. Eu não sei se você vai lembrar da história de Davi, mas no momento que ele foi batalhar ali com Golias,
Se a gente não soubesse o final da história, nós diríamos, a gente aposta no Golias, porque ele é forte, ele é grande, e esse mirradinho aí não vai para lugar nenhum. Com 2 cascudos, vai voltar chorando para casa. E na história de Davi também foi assim. Quando Deus envia Samuel para escolher um rei, todos os irmãos de Davi, na cabeça de Samuel, poderiam, né? Eram fortes, bonitos, destemidos, todos eles poderiam ser rei. Mas Deus falava, olha, não é esse. E Samuel, olha, esse aqui é mais esperto. Não, não é esse. Esse aqui é mais forte. Não, também não é esse. E o último que vem é Davi. E Deus fala, é esse. Eu acho que Samuel até se espantou, porque pequenininho, né? Baixinho, não tinha porte, era um pequeno pastor de ovelhas. Mas Deus nos surpreende, tanto na história de Davi, quanto até mesmo na história de Jesus. E a pergunta que fica para a gente é, quem nós escolhemos ser todos os dias? Qual desses maiores? O maior que é segundo a concepção humana, aquele que vai passando por cima de tudo, de todos e vai vencendo, sendo melhor segundo aquele momento, aquela circunstância, ou como Cristo, que nos ensina que o maior no reino dos céus é aquele que serve todos os dias, que não se importa em ser o último, porque ele não tem problema em chegar, ele vai chegar, mas ele vai chegar e vai deixar no rastro que houver atrás dele pessoas nutridas, pessoas transformadas, pessoas felizes, pessoas que conviveram com ele e foram servidas por ele. Quem você deseja ser no seu dia a dia? Que o Senhor possa te ajudar nessa escolha e que Deus te abençoe hoje e sempre. Um ótimo dia para você.